Hoje eu queria falar um pouquinho sobre amor próprio. Se eu não tenho esse amor, como que eu me aproprio de um amor recebido e como que eu amo de uma maneira saudável? Como que eu posso desenvolver esse amor? Eu gosto de pensar em como a gente ama uma outra pessoa. Como que é esse processo? Eu conheço uma pessoa e aí eu quero passar mais tempo com essa pessoa, porque eu me interessei por ela, eu quero entender sobre as questões dela, e eu faço pergunta, eu quero criar uma intimidade, e é muito assim com a gente também. Se eu escolho me amar, primeiro eu preciso me conhecer. Como que eu amo uma pessoa que eu não conheço? Então, é muito importante nesse processo uma autoobservação, todos os dias uma autorreflexão sobre o porquê que eu faço o que eu faço, porquê que eu penso o que eu penso, se está coerente ou se não está coerente, como que é a minha percepção sobre mim. Isso também tem muito a ver com a autoestima, que é o veículo precursor desse amor próprio e que nada mais é do que a minha percepção subjetiva a respeito de quem eu sou. Então, eu não me percebo de uma forma idealizada, mas eu também não me percebo de uma forma depreciativa. Eu entendo um pouquinho da realidade, eu entendo que, como qualquer outro ser humano, eu tenho defeitos, eu tenho qualidades também, eu trabalho para desenvolver esses defeitos e eu reconheço as minhas qualidades. Eu sei então que eu tenho o meu lado sombrio, que eu tenho o meu lado luminoso, e eu penso no que eu vou fazer com isso, quais são as escolhas, o que eu escolho desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu vou dormir, quem eu escolho ter por perto, como eu escolho me alimentar, como eu escolho me exercitar, como eu escolho cuidar de mim internamente e externamente também. Isso tudo tem muito a ver com o amor próprio e com a autoestima, porque é um processo diário, não é uma coisa que a gente faz uma semana e de repente a gente vai começar a se amar e de repente a nossa estima ela vai lá nas alturas. Não é bem assim que acontece. É uma coisa que eu preciso cultivar, eu preciso todos os dias dar um passinho. Preciso pensar se eu estou me negligenciando nos meus atos, se eu estou sendo racional, se eu não estou sendo racional. Como é que eu me relaciono com outras pessoas. Isso também tem a ver com a forma que eu me relaciono comigo. Então, por exemplo, se eu não consigo falar não para uma pessoa, eu estou dizendo da forma que eu me relaciono com essa pessoa, mas eu também estou dizendo da forma que eu me relaciono comigo. Até porque, se eu falo sim para o outro o tempo inteiro, a quem eu estou negando? Eu estou me negando, eu estou falando um não para mim. E aí muitas vezes eu abro mão de algo, às vezes eu ofereço algo que eu não tenho, e não existe a hipótese disso ser genuíno, disso fazer bem. Então essas escolhas, o perceber a minha relação, perceber a relação com o outro, isso ajuda muito a desenvolver esse amor próprio, isso ajuda muito a desenvolver a autoestima. É pensar em como é o meu diálogo comigo e como é o meu diálogo com outras pessoas. Muitas vezes o diálogo interno ele é tão autodepreciativo, às vezes a pessoa fala de si de uma forma que jamais teria coragem de falar para uma outra pessoa. Então essa pergunta é interessante. Eu falaria com uma amiga da forma que eu estou falando comigo? Eu agiria com ela da forma que eu ajo quando se trata de mim? Eu julgaria da forma que eu me julgo? Como que eu me relaciono com o outro e como que eu me relaciono comigo? Entender esse movimento pode fazer com que a gente desenvolva esse amor, porque nesse momento a gente pode desenvolver uma empatia, nesse momento a gente pode desenvolver uma autocompaixão, o que não significa passar a mão na cabeça e dizer que está certo o tempo inteiro, mas que significa entender quais são os meus recursos emocionais, como que eu posso desenvolvê-los, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para mudar alguma coisa, entender também o que é possível mudar e o que não é possível mudar. Tem coisas em mim que eu consigo mudar. Eu estou escolhendo isso ou eu estou só reclamando que eu não gosto de alguma coisa em mim? É muito comum estar insatisfeito, mas também não fazer nada. E um ponto importante para desenvolver isso é justamente entrar em movimento com uma certa constância. O que eu estou fazendo para mudar o que dá para mudar e como que eu estou trabalhando a autoaceitação do que não dá para mudar?
Quando eu digo autoaceitação, eu não estou dizendo no sentido de se acomodar em um fato, mas no sentido de não negar. Como que eu trabalho alguma coisa que eu simplesmente nego em mim? Não tem como. Então, o meu convite hoje para vocês é: se conheçam, se olhem com mais empatia, pensem em como interfere a relação que você tem com você com a relação que você tem com o outro. Pensem se vocês estão fazendo mais para o outro e não estão se priorizando. Se priorizar não tem nada a ver com o egoísmo. E na verdade a gente aprende isso desde muito novo, né? Como se fosse errado se priorizar. É o tempo inteiro o outro, sabe? E aí a gente cresce e se a gente se coloca em primeiro lugar, a gente se culpa muitas vezes. A culpa é uma coisa que vai diminuir, é um sentimento que vai diminuir a sua autoestima, que vai fazer com que você tenha uma visão distorcida sobre si. Um outro ponto é a autorresponsabilidade. Então, eu me responsabilizo por mim, pelos meus atos? Qual área da minha vida eu estou tendo responsabilidade? Qual área da minha vida eu não estou tendo responsabilidade? Eu estou sendo congruente com o que eu sinto? Então, se num momento eu sinto raiva, eu mostro esse sentimento, eu mostro essa emoção, ou eu finjo que está tudo bem? Eu evito conflito o tempo inteiro e ajo de uma forma que eu não sou, de uma forma que eu não penso. Isso também interfere muito na autoestima, porque é como se eu estivesse me enganando, né? Como se eu estivesse mentindo pra mim, porque é isso mesmo. Quais as mentiras eu tô me contando? Se eu me conto mentira o tempo inteiro, se eu ajo de uma forma e tô sentindo de outra forma, então eu perco a confiança em mim, e a autoconfiança ela também ajuda ou atrapalha muito nesse processo de elaborar e trabalhar essa autoestima e esse amor próprio. Então, pensem com carinho sobre vocês, sobre essas relações, sobre as escolhas que vocês fazem diariamente. Tentem mudar o que dá para mudar, tentem aceitar o que não dá para mudar com mais carinho, com mais acolhimento.